E vamos começar essa nova série de sextas-feiras de tema livre com a participação já, que foi uma sugestão de pauta enviada. Eu vou pedir até a produção, se puder colocar na base da tela aí, os contatos primeiro, sabe aqueles meus contatos? O Facebook e esse aí, olha só, facebook.com/CassioMiranda.RedeSuper ou CassioMiranda.RedeSuper@gmail.com. Esses dois links aí, esses dois canais aí, você entra em contato diretamente comigo e eu respondo a você, recebo a tua pergunta, recebo a tua sugestão de pauta, assim como fez a nossa telespectadora. Eu vou pedir, é a Joyce, eu vou pedir, por favor, colocar a pergunta da Joyce aí na tela. Coloca na tela aqui que eu até vou aqui dá para ler. Olá, pastor Cássio Miranda, meu nome é Joyce, sou da comunidade Cristã Paz e Vida. Gostaria de sugerir uma pauta para o seu programa Bate-Papo, que eu gosto muito e aprendo ainda mais com tudo que o senhor e seus convidados falam no programa. Bom, tem igrejas e irmandades religiosas que dizem que beber bebidas alcoólicas não é pecado e que não pode se embriagar, e usam versículos da Bíblia para defenderem isso. E ainda falam que até Jesus bebia vinho. Mas nós sabemos que o vinho daquela época era bem diferente do que existe hoje. Esse assunto me incomoda, pois eu sei que beber leva ao vício e isso não vem de Deus. Quando eu era pequena, meu padrasto bebia e chegava em casa bêbado. Então começava a brigar com a minha mãe e ela também brigava muito com ele. E havia até agressões entre eles. Por isso não gosto de estar em ambientes que tenham bebidas, como até festas de família. E não concordo que em casamentos de pessoas evangélicas sirvam bebidas alcoólicas para quem bebe, como também donos de comércio que são evangélicos vendam bebidas. Essa é a minha sugestão de pauta. Gostaria muito de entender qual a visão bíblica sobre isso. Que Deus abençoe ainda mais sua vida e seu ministério. Obrigada, Joyce. A Joyce mandou a sua sugestão de pauta. Joyce, está atendida aqui a sua sugestão de pauta. Você que é da comunidade cristã Paz e Vida. Eu respondi você por e-mail, você deve estar lembrada, né? E agora a gente está trazendo aqui a primeira questão que nós vamos debater no programa de hoje. E ainda bem que o Davidson e o Leonardo, os pastores Davidson e Leonardo, vão ter que sair dessa. Eu já vou começar dizendo o seguinte, eu concordo com a Joyce, sobretudo quando ela fala por exemplo, casamentos de cristãos evangélicos, ou cristãos evangélicos trabalhando em comércio, essas coisas, que vendem bebidas alcoólicas. Eu vou responder a parte mais fácil, que eu acho, né? Porque eu acho o seguinte, eu vou correr para aquele versículo que fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Né? Eu confesso que talvez por eu ter um passado, antes de conhecer a Cristo, em que minhas turmas todas tinham bebida alcoólica e tudo mais, eu tenho muita dificuldade em ambientes hoje cristãos, festa de casamento, aniversário, onde tem bebida alcoólica. Eu tenho essa dificuldade, não é? Como, por exemplo, eu tenho dificuldade também de balada gospel. A minha dificuldade é por causa do meu passado também. Eu associo isso a minha vida antes de Cristo. É uma associação que está em mim, né? Talvez a questão da bebida também seja isso, porque, rapaz, eu via gente manguaçada que só Jesus na causa, sabe? Isso era muito ruim. É muito complicado quando a gente fala sobre a questão da bebida, principalmente que na nossa cultura no Brasil, bebida nunca é simplesmente por um gosto, nunca é simplesmente... Normalmente é para embriagar. Todo mundo que bebe, em sua maioria, né? Claro que a gente não pode rotular 100%, mas a grande maioria das pessoas bebem para se embriagar, para esquecer a vida triste que levam, então, para esquecer a dificuldade que não tem. Entende, por exemplo, cerveja sem álcool. Tem gente que não entende isso, né? Tem muita gente que vai em festa, tem cerveja sem álcool, mas aí nem bebe, porque a questão embriaga. É o álcool, gosta de estar embriagado. E tudo isso tira a pessoa daquilo que é a essência do princípio da palavra de Deus. E no princípio da palavra de Deus, o nosso descanso, a nossa herança, o nosso consolo, tudo isso está em Deus e não numa bebida. Quando eu busco isso na bebida, eu estou totalmente distante daquilo que é o propósito de Deus para minha vida. Perfeito. Eu acho que a gente pode até separar em algumas situações, por exemplo, você tem a motivação, o que é que leva a pessoa a beber. E logo em seguida eu vejo as consequências daquela motivação por beber, ou as consequências que são geradas. Então, por exemplo, igual ela citou aí sobre festa de casamento com bebida alcoólica, ou a pessoa que tem um comércio. Então, eu discordo também dessa questão das pessoas evangélicas, as pessoas que professam a Cristo, fazerem uso de bebida alcoólica. Então, eu sou completamente, veemente contra. Até por causa das consequências. Então, por exemplo, você participa, bebe, se embriaga
e você é um cristão que proporcionou isso. Você é um dono de um bar, que vende bebida alcoólica, aí o camarada vai no bar, bebe e tal coisa. Igual o caso que ela falou que o padrasto dela chegava e tinha agressões e tudo mais. Querendo ou não, você diretamente está influenciando no comportamento de distanciamento da palavra. Por quê? Porque ele bebeu no bar onde você trabalha, onde você é dono, e aí levou para casa e criou tumultos e atritos por causa da bebida que você contribuiu para que ele pudesse beber. A pessoa vai se tornando uma promovedora de hábitos ruins, uma promovedora de comportamentos que não são condizentes com a palavra de Deus. E aí vão trazendo consequências que vão afastando essas pessoas da presença do Senhor. Então, glória a Deus que hoje a Joyce está na presença do Senhor. Mas, quer dizer, isso poderia ter levado a afastar da presença do Senhor. E tem outra questão, né, Davidson? Pessoas que têm problema com alcoolismo, os alcoólatras ou ex-alcoólatras, suponhamos que um ex-alcoólatra, alguém que aceitou a Cristo, mas tinha um vício, não é que bebia socialmente, tinha um vício. Se ela vai na festa da igreja, na reunião da célula, e tem lá um vinho social, para essa pessoa é a morte. Não é social, é a morte, exatamente. É a morte, porque o primeiro gole para ele... E existe um padrão na Bíblia. Paulo estabeleceu o padrão que a igreja deve seguir, eu acredito, lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele deu o padrão do sacerdócio. Ele diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, e uma das características que ele coloca ali é que ele não seja dado ao vinho. Agora, isso não é só para ser... então, só os pastores que não podem beber, só os pastores que não podem ser dados ao vinho. A Bíblia diz que o pastor é o exemplo para as suas ovelhas. Então, aquilo que é padrão para o pastor é o que deve ser seguido por todas as ovelhas. E também não vale, também fala assim, então não pode vinho, mas vodka, uísque, cerveja, não fala nas escrituras. Mas você vê, uma coisa que você falou que eu achei interessante por causa do seu passado. Eu também tive um passado também. E saindo um pouco do contexto espiritual, não sou médico, não sou cientista, não tenho uma autorização deles poder falar, mas por pesquisa que eu já fiz, o nosso cérebro ele associa esses tipos de sabores que a gente usufrui durante toda a vida. Então, por exemplo, eu estou há 20 anos na presença do Senhor, glória a Deus, completei sendo 20 anos, e até então nunca mais bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, para que eu vou me dar esse tipo de situação de beber e o meu cérebro ele buscar na sua memória, processar daquele sabor que no passado, porque quando eu não era convertido, usufruí, eu achava bem, achava legal. Então, para que eu vou me expor a esse tipo de situação novamente para que... E é interessante, eu estou falando porque, assim, por exemplo, está comum em casamento evangélico, tem um espaço da balada. Eu não estou fazendo uma crítica a você que casou e teve isso, não. Entendam? Fui em vários casamentos. A minha filha, por exemplo, se casou, graças a Deus, ela casou no acampamento da Mocidade para Cristo e lá não pode. Então, fiquei livre desse problema. Mas porque já fui em vários casamentos evangélicos, vários, alguns até como celebrante. E aí tem um espaço lá da boate. Vocês já viram isso, não já viram? A boate gospel. Aí o pessoal entra, pula e dança, e em nome de Jesus, eu não fico julgando, eu não fico lá assim, ai, pecador. Mas aí o pessoal, vem pastor, vem aqui dançar. Cara, pra mim, por causa do meu passado, eu não consigo. Eu até sei, cara. O pessoal fala que parece Sidney Magal, então, até os passos de Sidney Magal. Observando bem, realmente. Mas para mim é uma associação que você entende? Me faz lembrar do Egito. Sim. E eu fico pensando, então, questão da pessoa com álcool. A gente deve evitar tudo isso. Mesma coisa, assim, se eu oferecer álcool para a pessoa que foi alcoólatra, associações ruins são desencadeadas na hora. Mas é uma coisa, Cássio, que eu tenho, e Léo, que eu tenho percebido que nós temos perdido. A gente tem preocupado muito mais com as pessoas ao nosso redor do que conosco mesmo. Então, consequentemente, o que acontece? Eu, por exemplo, eu não me coloco em situação de perigo para mim. Sim. Porque talvez para fulano pode ser, beleza, pode ser tranquilo. Mas para mim é uma situação de risco. Então, eu prefiro me privar. Por quê? Qual que é a situação de risco? Eu perder a minha caminhada na presença do Senhor. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha que você trabalha. Então, tipo assim, para os outros não tem problema. E a palavra diz, uma interpretação daquele versículo, que para mim, aprendi alguns anos com alguns pastores, é aquele fugir da aparência do mal. Eu sempre interpretava aquilo assim, não dê você a aparência do mal. Sim. Mas tem uma outra interpretação que eu acho que eu ouvi e falei, cara, pode ser mesmo. Fugir daquilo que aparenta ser mal. Se você está vendo um ambiente que aparenta maldade, que você fuja dali, não demole, entende? E para mim é isso, eu acho que a questão do álcool... A aparência do mal, ela é pior do que o próprio mal, né? Sim. Porque, além de tudo, você vai ser julgado por uma coisa que você não fez. Então, Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais
queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.